Então, estou diante de homens e mulheres que produzem por 1000 homens. O tema é, preste atenção, digam-me assim: as minhas palavras têm poder. Repete aí, vamos lá. Diga assim: me libertando do pecado de Lashon Hará. Então preste atenção. Eu vou tentar ser um pouquinho mais objetivo, porque a última vez que eu preguei essa mensagem, eu gastei 50 minutos. Eu quero ver se eu falo em 30 minutos, dependendo da sua dedicação em prestar atenção. Coloca aí para mim, Provérbios 18, 21. Olha o que disse o homem mais sábio do mundo, Salomão. Homem, Jesus é o pai da sabedoria. A morte e a vida estão no poder das palavras que saem da minha boca. Repete aí, vamos lá. Bom dia. Se a senhora cochilar outra vez, eu vou só ficar sentado aqui em cima, tá bom? Ah, só está orando por mim, né? Obrigado, viu? Ó, aqui, ó. Então, olha bem, o que diz a palavra? Que dependendo do que você fala, você semeia a morte. E dependendo do que você fala, você semeia a vida. Porque a morte e a vida estão no poder das palavras que saem da sua boca. Ok? Agora vamos lá. Mateus 12, 37. Olha o que Jesus falou. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Dependendo do que você fala, você se justifica. E dependendo do que você fala, você mesmo se condena com as palavras que saem da sua boca. Ok? Eu poderia argumentar, cada um, não vou argumentar para a gente ganhar tempo. Tiago 3, 2, Tiago. Olha o que Tiago ensinou na escola dos Hebreus. Se alguém não tropeça nas suas palavras, é varão perfeito. Então o homem e a mulher atingem a perfeição quando ele tem controle das palavras que saem da sua boca. Você pode dar um glória a Deus aí? Agora, Mateus, olha aqui, Mateus 8. Olha o que o centurião, a aula que ele e Jesus deram para os hebreus sobre riqueza, sucesso e felicidade. Vem cá, Jesus e o centurião de Cafarnaum. Jesus aqui e o centurião de Cafarnaum aqui. Aqui, viraram para cá, Emilson. Aqui, Emilson, viraram para cá. Agora, olha que coisa impressionante. Olha como que o hebreu, ele compreende o poder das palavras que saem da sua boca. O centurião de Cafarnaum chega em casa, o empregado dele está morrendo, doente. Ele sai de casa e procurou Jesus e diz assim: Senhor, o meu empregado está morrendo lá em casa. Jesus diz assim: fica tranquilo. Eu vou lá na tua casa curar o teu empregado. Aí o centurião disse: Senhor, não precisa ir na minha casa. Não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Diga uma palavra. Quando o Senhor disser uma palavra de cura, as suas palavras vão voar pelos telhados. Vai entrar na minha casa. Vai entrar no corpo do meu empregado e ele será curado. Aí Jesus diz assim:
Centurião, por que você está dizendo por que você está dizendo que as minhas palavras têm poder? que as minhas palavras têm poder? Ele disse: Sabe por quê, Senhor? Eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus soldados: soldados venham. Eles vêm. Eu digo aos meus soldados: soldados vão. E eles vão. As minhas palavras fazem eles me obedecerem. Então, quando o Senhor fala, Deus está por trás das suas palavras. E as suas palavras têm poder. as suas palavras têm poder. Toda a igreja de pé. Põe a mão na cabeça. Tira a mão da cabeça. Assente. Olha como é que as palavras têm poder. As palavras que saem da sua boca, elas têm poder de gerar vida e gerar morte. Gerar vida e gerar morte. Ok? Agora, devagarzinho, já vai apertando para você não assustar mais. Olha o mistério dos 7 dias da semana. Faz assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça você observa. Estou de olho, hein? Quarta e quinta você escuta o mais que você puder. Sexta e sábado você discerne o bem e o mal. Domingo você vem na igreja da glória a Deus. Dá uma rajada de glória. Dá uma rajada de aleluia. Pode sentar. Olha bem. Deus deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Agora, põe aí Marcos 4:39. Esse aqui eu poderia pregar meia hora só sobre isso. Jesus repreendeu o vento. Todas as vezes que o verbo repreender é usado na Bíblia, é porque está se referindo a demônio. Quem provocava aquela ventania no mar da Galileia era legiões de demônios. Jesus repreende os demônios que provocavam o vento e disse ao mar, diga assim, eu sou o mar. Ele disse, mar, acalma-te e cala-te. Ou seja, na hora da ventania, o homem que produz por 1000 homens, a mulher que produz por 1000 mulheres, ela tem calma e boca calada. Porque o plano do diabo na hora da ventania é você ficar desesperado e falar muito. Se você desespera e fala muito na hora do sofrimento, a possibilidade do barco afundar é grande. Então Jesus, para não correr risco de perder você, ele falou assim, calma e cala-te. Calma e cala-te. Ok? Está enfrentando alguma ventania? O homem que produz por 1000 homens, ele é revestido de calma e boca costurada, como dizia minha avó. Ok? Em nome de Jesus. Agora, o 7.
Isso aqui depende, eu poderia pregar muito. Quando os 10 espias, eram 12, quando os 10 espias vieram para dar o relatório para Moisés e para 2 milhões de hebreus, o relatório dos espias deixou 2 milhões de pessoas chorando, gemendo a noite inteira. Se o seu relatório vai humilhar alguém, entristecer alguém, derrubar alguém, deixar alguém sem dormir, cala-te. Porque o único interessado em você abrir a boca para falar suas verdades, que derruba alguém, humilha alguém, envergonha alguém, deixa alguém sem dormir, acabado, é o diabo. 10 homens deram um relatório, e o relatório deles jogou 2 milhões de pessoas no chão, gemendo, chorando. Então, se o seu relatório vai jogar alguém no chão, cala-te. O homem que produz por 1000 homens, ele não abre a boca para dizer nada que derruba alguém, que não edifica, que não constrói. Se eu tenho um sonho, eu dormi e tive um sonho com alguém, e esse sonho não edifica, cala-te, repreende no silêncio. Agora você vai dizer assim, eu sonhei que você morreu com um tiro na cabeça. Pelo amor de Deus, se o seu relatório não fortalece, não edifica, 1, 2 e vamos lá? Dá um grito, vamos lá? Cala-te. Cala-te. Agora que eu vou começar a pregar um pouquinho mais forte. Coloca aí Gênesis 8. Agora que é mais pesado. Caim matou Abel e se tornou assassino. Por causa disto, Deus disse: Caim, você, por ter matado seu irmão, sujado a sua mão de sangue, você é assassino, e a partir de hoje, você vai plantar e nunca vai colher. Aonde você chegar, você sempre será cauda, nunca você será cabeça. Você sempre vai estar por baixo e nunca por cima. Todo mundo que olhar para você vai ver que você é um coitado, porque você é assassino. Você vai plantar e nunca vai colher. Agora preste atenção. Milhares de pessoas agora estão espalhadas nas igrejas do mundo inteiro. Milhares estão no Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Milhares não conseguem colher o que planta, não conseguem deixar de ser cauda, apesar de estar dentro da igreja todo dia, é sempre cauda. Por que a pessoa batizou nas águas, batizou, está frequentando, servindo, lendo Bíblia, por que ela planta e não colhe? Por que ela não sai de onde ela está? Ela não tem uma arrancada. Deus falou assim: Caim, você é assassino, você matou seu irmão, você sujou a terra de sangue, então você vai plantar e não vai colher. Você vai ser cauda, você nunca vai ter sucesso em nada que você fizer, porque você é assassino. O que tem a ver isso com a poder nas minhas palavras? É meio chocante, hein? Coloca aí 1 João 3,15. Todo homem, olha o que a Bíblia diz: todo homem que odeia, fala mal, calunia,
denigre a imagem de outro homem é assassino e não tem nele a vida eterna. Olha que coisa pesada. Caim mata o irmão dele. Agora a Bíblia diz que, lá em 1 João 3,15, que todo homem, que ele tem ódio no coração dele, e ele fala mal, ele calunia, ele denigre a imagem de outro homem, para Deus ele é assassino, e nele não tem a vida eterna. Então o pecado de você ficar caluniando, denegrindo a imagem de pessoas, você é ficar abrindo a boca no telefone, no WhatsApp, denegrindo imagem, falando mal, caluniando, mesmo que tudo que você está falando seja verdade, Deus não te levantou para você caluniar. Satanás, ele é caluniador, e o homem que produz por 1000 homens, ele não usa a boca dele para caluniar. Se ele pratica calúnia, difamação, denigre imagem de pessoas, para Deus ele é assassino, ele planta e não colhe, ele sempre vai ser cauda. Aí você fala, meu Deus, por que eu estou na campanha disso, campanha daquilo, estou orando, estou jejuando, estou lendo Bíblia, estou indo para o monte, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Eu já passei em 2 meses em 50 igrejas, cada hora eu quero ouvir um pregador diferente e a minha vida não muda. Um dos motivos da ausência de sucesso, da ausência de prosperidade na vida de milhares, é porque ele abre a boca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a profissão dele é caluniar, denegrir, falar mal das pessoas. E para Deus, quem faz isso é assassino. Está na mesma posição de assassino. O homem que produz por 1000 homens, ele tem temor de Deus. Motivo para falar mal dos outros a gente tem todo dia. Mas se eu abro a boca para denegrir a imagem de uma pessoa, mesmo que ela mereça, eu tenho que dizer assim, eu estou falando mal do fulano, metendo pau nele, denegrindo a imagem dele, então eu tenho que saber que a prática disso faz eu plantar e não colher, faz eu não ter sucesso em nada que eu faço, e faz eu ser cauda e não cabeça. Então olha o que o hebreu sabe. O hebreu sabe que a prática da calúnia, de denegrir a imagem dos outros, faz ele plantar e não colher. Então o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Vamos lá. Ok? Agora preste atenção. O pecado de Lashon Ará é uma palavra no hebraico. Lashon, língua, Ará, maldita, língua maldita. O pecado de Lashon Ará está no mesmo nível de assassinato, roubo, estupro e idolatria. Ou seja, quando a língua da pessoa, a boca da pessoa, é uma boca maldita, ela passa muito tempo da vida dela falando mal, denegrindo, metendo pau nas pessoas, só acha defeito em todo mundo. Quando a pessoa faz isso, ela está praticando o pecado de Lashon Ará, que está no mesmo nível de assassinato, roubo, estupro e idolatria. Quando você, semana passada, ligou para alguém para falar mal de uma outra pessoa, mesmo que aquela pessoa seja um trapo, um verme, você cometeu o pecado de Lashon Ará. E quem pratica o pecado de Lashon Ará, ele está no mesmo nível de assassino,
de estuprador, de ladrão e de idólatra. Ele planta e não colhe. Ele nunca vai ver resultado do trabalho das suas mãos. O espírito da esterilidade é impregnado nele quando ele pratica o pecado de Lashon Hará. Vamos lá. Quando você comete o pecado de Lashon Hará, você destrói 3 pessoas. Você, quem ouve e quem está sendo caluniado. Quando eu chamo, vem cá, Rui. Rui, eu tenho que te contar um negócio, Rui. Você sabe o que o fulano, aquele fulano, ele é um delinquente, ele é um demônio. Quando eu faço isso, eu estou destruindo a minha vida. E aquele que para ouvir, está destruindo a vida dele e destruindo a vida daquele que está sendo caluniado. 3 pessoas. 3 pessoas. Então, por que o hebreu é o povo mais rico do mundo? Mais bem-sucedido do mundo? Porque ele chega e não pratica o pecado de Lashon Hará. Ele está no meio de milhares que estão trabalhando, que estão levantando cedo e estão ali todos suando e trabalha às 6 da manhã, às 6 da tarde, 12 horas por dia, e ele não vê resultado. Por quê? Porque no meio do caminho, de segunda, terça, quarta, ele está, língua maldita. Língua maldita. Tem esposa que ela passa um bom tempo do dia falando mal do marido dela, denegrindo a imagem do marido dela. Tem marido que ele passa muito tempo do dia denegrindo a imagem da esposa dele, denegrindo a imagem da mãe, do pai, do filho, da filha, do irmão. Inclusive tem gente que fica denegrindo a imagem do pastor Jerônimo. Olha o terno dele. Ridículo. O cara, ele faz de tudo para... A profissão dele é praticar o Lashon Hará. Só que ele está destruindo ele, quem ouviu, ok? E está tentando denegrir a minha imagem. Fazer as pessoas não crer mais em mim. Só que ele esquece que ele vai levantar segunda-feira e ele vai trabalhar igual um condenado. Se ele colher, em pouco tempo ele perde o que ele colheu. Deus disse: Caim, por você ser assassino, você nunca vai plantar. Aliás, você vai plantar e nunca vai colher. Você vai ser cauda. Então, o que diz a Bíblia? Você nunca entendeu? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por que eu tenho que evitar praticar o Lashon Hará? Por quê? Porque se eu pratico, eu destruo a minha própria vida. Eu sou estéril, eu não vejo o resultado do trabalho das minhas mãos. Vamos lá? Agora, olha que coisa impressionante. No livro de... Eu vou consagrar hoje uma criança, o Miguel. Papai e mamãe? Ô Miguel, você tem coragem de chamar o papai? Não, como é que você chama? Anderson. Você tem coragem de chamar o Miguel de verme? Verme é aquele bichinho nojento, sabe aquela carne podre? Que vai comendo aquela coisa podre? Você tem coragem de chamar o seu filho de verme? Tem? Como que eu vou virar para Sara e falar: Sara, você é verme? E a Bíblia diz
Em Isaías 41, 14, Deus chama os seus filhos de verme. Quando você não tem entendimento, você fala assim, está repreendido. Como que Deus vai me chamar de verme? Aí Deus falou assim, Israel é verme. Eu começo a ser termina, Israel. Não quero reação para você acordar. Israel é verme. Quando um hebreu ele lê isso, ele fala assim, glória a Deus, porque ele tem compreensão do que Deus estava dizendo. Por isso que a escola de Anagicasa, correndo produzindo por mil homens, ela te revela segredos que você lê e você não compreende, porque está escondido. Jesus diz assim, eu escondo dos poderosos e revelo aos pequeninos. Eu escondo dos grandão da Galileia, né? Eu escondo o grandão e eu revelo aos pequeninos. Então Deus falou assim, Israel, meus filhos, vocês são vermes. Aquele bichinho nojento, que a gente deixa uma carne 3 dias fora da geladeira, você vai ver eles rodando lá, entrando na carne, comendo, que tem nojento, você tem que ter aquela coisa podre. Por que que Deus chama Israel de verme? Olha o 41:15. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Agora, por que Deus chama Israel de verme? Porque o poder do verme está na boca. Aquele bichinho, diz a Bíblia, que ele entra no cedro do Líbano, que é a madeira mais dura que existe. Ele entra no cérebro com a boquinha dele, ele vai, e ele derruba o cedro do Líbano. Ele entra numa floresta, ele destrói uma floresta. Ele entra numa casa, se você não cuidar, ele derruba o telhado da casa. Você tem que colocar ali veneno para matar eles, porque com a boca deles, eles destroem tudo que está na frente deles. Então eu disse, Deus falou assim, Israel, assim como o verme tem poder na sua boca, assim vocês também têm poder nas palavras que saem da sua boca. Estou esperando você reagir, levantar dessa cadeira e dar um grito de glória. Reaja a igreja viva. Há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Você da igreja, olha aqui nos meus olhos. Você acha que foi uma pedrada que matou Golias? Não. Antes de lançar a pedrada, Davi, eu falei assim, tu vês, olha o poder das palavras, tu vês a mim com lança, escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. As palavras que saem da sua boca derruba gigante. As palavras que saem da sua boca abre os olhos dos cegos, abre o ouvido do mudo, do surdo, abre a voz dos mudos, levanta paralítico, abre a sua boca e dá glória. Você da igreja, as palavras que saem da sua boca geram vida, geram vida. As palavras que saem da sua boca tira demônio, expulsa demônio, cura enfermo, liberta o oprimido, levanta o que está caído. As palavras que saem da sua boca faz um estrago no inferno. Abra a sua boca e dá glória. Eu disse, Israel é verme. Há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. É
Haja igreja viva. Você da igreja. Então, cadê aquele irmão que quebrou o maxilar? Cadê ele? Quebrou aqui, ó. Cadê ele? Aonde? Vem cá correndo, vem cá. Vem cá. Sobe aqui, ó. Quebrou o maxilar? Agora tá curado, tinha quebrado. Acabou? Acabou. Olha o poder das palavras. Cola o osso quebrado. Só os vivos de pé e dando grito de glória. Cola os ossos quebrados. Há poder nas minhas palavras. Cola os ossos quebrados. Reage, igreja viva. Agora, senta aí. Se eu fosse um homem que não tivesse dentro de mim, eu falo assim, eu ia desfazer. Você sabe que se eu retirar minha palavra forte de cura, volta a quebrar o osso, né? Hã? Quer não. Edifica o seu casamento com as palavras que saem da sua boca. Chama o seu filho, sua filha e diz assim, filho, Deus te levantou para você estar por cima e não por baixo. Deus te levantou para você ser cabeça e não cauda. Abra sua boca e dá grito de glória. Reage, igreja. Você é da igreja. Quando seu marido levantar amanhã, a esposa, ela levanta, vem cá, e ela abre a boca, o marido vai trabalhar e fala assim, fala alguma coisa para o pessoal. Eu te abençoo em nome de Jesus, meu amor. Olha bem, todo dia, abra a sua boca, abençoa a sua mulher, abençoa o seu marido, abençoa o pastor da sua igreja, abençoa o seu patrão, abençoa a sua empresa, abençoa o seu salário, abençoa! Você é da igreja. Quantos de vocês olham para o seu salário, aí você pega na mão ali 2.000, 1.500, 3.000, 4.000, você fala assim, não vale nada, não dá para resolver os meus problemas. A morte e a vida estão na sua boca. Você olha e diz assim, olha os meus 5 pães e 2 peixes. Olhe os meus 5 pães e 2 peixes. Olhe os meus 5 pães e 2 peixes, que Deus vai multiplicar. Reage, igreja viva. Eu não sei como é que você consegue ficar sentado nessa cadeira. Abre essa boca e dá um grito de glória. Olhe os meus 5 pães e 2 peixes. Você é da igreja. Você que paga aluguel, o que vai fazer você sair do aluguel e ter sua casa própria são as palavras que saem da sua boca. Que muda são as palavras que saem da sua boca. Reage, igreja viva. Estou esperando uma igreja da glória, da grito de glória e ser cheio do Espírito Santo, a poder das suas palavras. Senta aí, eu vou dizer assim, por que Deus chamou Israel de verme? Aí você levanta, porque há poder nas minhas palavras. Igreja viva. Por que é que Deus chamou Israel de verme? Ok?
Oi. De vez em quando ele dorme lá em cima. Vem cá, Jesus. Cadê a coroa? Eu quero 12 discípulos aqui, ó. Sentadinho lá em cima. 12. Sentadinho. Ó, senta na de baixo, porque vocês estão encostando aí, vai derrubar isso aí. Vem pra cá. Tá muito agarrado, eu faço pouquinho. Esses... Não, não precisa ficar juntinho, não. Arreda pra lá um pouquinho. Aí, ó. Aí, ó. Jesus, vem cá. Olha o mistério de Mateus 18, 20. Vamos lá? Olha, Jesus, ele dá uma aula de riqueza, sucesso, felicidade para os hebreus lá na Galileia. Ele fala assim, virado. Meus filhos, vou ensinar para vocês um segredo. Eu vou ensinar para vocês um segredo. Aonde estiverem dois ou três reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tem alguma explicação? Precisa explicar isso? Não precisa. Eu falo assim, aonde estiverem dois ou três reunidos em torno do meu nome, ali estarei no meio deles. Então a gente sempre está assim, ó, vamos orar dois ou três aqui, que Jesus vai estar no nosso meio. Mas existe um mistério, um segredo por trás dessas palavras. Jesus falou assim, faz uma roda aqui, vem cá, Jesus, vem cá. Fecha uma roda. Sentado, fecha a roda. Olha bem. Tem um grupo de pessoas, 2 ou 3 ou 10 ou 50 reunidos. Aqui está Deus, Jesus, e aqui está o diabo. O que Jesus estava ensinando? Quando a gente fala assim, aonde estiver dois ou três reunidos, todo o meu nome ali estarei no meio deles, o hebreu não lê assim. Jesus falou assim, meus filhos, se eu for assunto de vocês, se eu, Jesus, sou assunto de vocês, for assunto de vocês, aí eu estarei no meio de vocês. Então, o assunto define qual é o espírito que vai atuar no meio. Jesus disse assim, discípulos, dependendo do assunto, vocês vão trazer Satanás por meio de vocês. Então, dependendo do assunto que vocês estão conversando, gastando o tempo de vocês,
vocês vão, por causa do assunto, do que sai da sua boca, você vai trazer o diabo para o meio de vocês. O assunto, ele define quem é que vai estar no meio de vocês. Se o assunto de vocês for falar de mulheres, de prostituta, de baixaria, a pombagira vai, ó. Se o assunto de vocês for, eu estou com raiva, estou com ódio, eu quero matar, o espírito do assassinato vai entrar no meio de vocês. Porque o assunto define quem vai atuar no meio. Por isso Jesus falou assim: se eu, Jesus, for o assunto de vocês, ali eu estarei no meio de vocês. Ali eu estarei no meio de vocês. Abre essa boca e dá um grito de glória. Você é da igreja. E tem um detalhe. Eu estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Porque eu sou o assunto de vocês. Porque eu sou assunto de vocês. O assunto de vocês. O assunto de vocês Me trouxe para o meio de vocês. me trouxe para o meio de vocês. Tem mais um segredo. E tem mais um segredo. Quando vocês forem embora, Quando vocês forem embora, por causa do assunto, por causa do assunto, com cada um de vocês. eu vou com cada um de vocês. Eu estou esperando uma igreja viva. Estou esperando uma igreja cheia do Espírito Santo reagir. Abra sua boca e dá glória. Então, por isso que a Bíblia fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você da igreja, eu quero ir um pouquinho mais. A música que você ouve define o espírito que vai atuar no meio. Quando você vai num show mundano, com aquela atitude você está definindo o espírito que vai atuar no meio daquele show, e o espírito vai te acompanhar. Agora, põe aí para mim um hino. Obrigado, Jesus. A música que vocês ouvem define o espírito que vai atuar no meio. A música que vocês ouvem define o espírito que vai atuar no meio. Eu adorarei. Olha a igreja viva. Ao Deus da minha vida, Olha Jesus aqui no nosso meio. que me compreendeu Aleluia, aleluia. sem nenhuma explicação. Forte igreja. Espírito, Espírito, Oh, aleluia. que desce como fogo, Vem, vem. vem como em Pentecostes, E encha-me. e Aleluia. encha-me de novo. Espírito, Espírito, Olha, Jesus, o hino que eu escuto, que a desce música eu ouço, que eu como canto, fogo, define o espírito que vai atuar no meio. vem como em Pentecostes, Levanta as mãos para o Pai. e encha-me de novo. Oh, aleluia. Eu navegarei Canta forte. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Forte igreja. Espírito, Espírito,
Vem como em Pentecoste E encha-me. e encha-me de novo. Vamos aplaudir nosso Pai. Dá glória a Deus aí, igreja viva. Levanta o som e diz assim: Ele é maravilhoso.